Olá, olá, tudo bem? Passando para falar um pouquinho de Náutico Sport na temporada. Dois times que contrataram demais e que tiveram resultados de menos. O Sport contratou 23 jogadores na temporada, enquanto que o Náutico contratou 31 jogadores na temporada. Mas mais do que contratações equivocadas, né, que o Sport e o Náutico fizeram, as gestões não foram gestões que pudessem levar ao sucesso na temporada. Obviamente que a gente espera fazer uma análise maior, mais detalhada, ao acabar, né, o campeonato. Né? A gente vai analisar com mais calma, com mais propriedade, em cima do resultado, né, de cada uma das duas equipes. No caso do esporte, menos mal que o esporte ainda não está brigando para não cair, né, na tabela de classificação. Ainda luta pela classificação. É possível matematicamente que o esporte dê uma arrancada, embora confesso que eu não acredite que essa arrancada pode acontecer, não pelos adversários, mas pelo próprio futebol que o esporte vem jogando. O esporte hoje deixa muito a desejar e não tem uma consistência em relação ao seu futebol. Pior, tá pior do que quando começou o Brasileirão, porque na Série B, quando começou, o esporte perdia com dificuldade, era muito difícil o esporte perder pela sua consistência defensiva. Hoje, a própria consistência defensiva foi para o espaço, com a venda do Maílson e também com a lesão do Rafael Thierry, e com caiu o futebol do Sabino, que está jogando muito mal nas últimas partidas, falhando demais, e o esporte perdeu a sua consistência defensiva. A troca de volantes, a entrada do Nares, tudo isso provocou que o esporte fosse um time frágil também defensivamente, coisa que não era no começo da temporada e que fez o esporte brigar pelo G4 desde o início da temporada. Focando nessa questão das contratações, o que aconteceu de errado esse ano? O esporte não contratou certo. Esse é o grande ponto. O índice de acerto para quem tem pouco dinheiro tem que ser muito alto, mas muito alto. Porque quem tem muito dinheiro contrata 10 atacantes, 2 vão servir, 3 vão servir. Quem tem pouco dinheiro, meu amigo, vai contratar 4, 5 no máximo. E desses 4, 5 tem que funcionar os 3, ou 2 pelo menos. E o esporte fez uma série de contratações equivocadas com jogadores mais baratos que não conseguiram render. O fato do valor ser mais barato não quer dizer que o jogador não vai render. Na teoria, os melhores jogadores são mais caros. Mas existem casos onde você consegue pegar um jogador e recuperar, ou pegar um jogador que não estava tão bem assim, mas que voltou a jogar. A gente tem um exemplo de 2019. O Sport subiu com um time que no começo, no papel, não era brilhante. O Guilherme não estava jogando essa bola toda no Botafogo, quando veio para cá, era reserva no Botafogo. O Leandrinho não estava jogando aquela bola toda no meio campo. O Brocador, que já estava aqui, estava sendo recuperado, também não estava no seu auge. Então o Sport deu uma recuperação muito forte naquela temporada e fez com que vários jogadores rendessem muito além do que se esperava. Foi um efeito positivo. Esse ano foi o contrário, foi um efeito completamente negativo. O Sport rendeu muito abaixo do que se esperava e por isso que está penando aí. Menos mal que começou a competição bem e deu uma arrancada no começo. Eu não acredito no acesso, mas eu também não acredito que o esporte vai brigar, nem brigar pela parte de baixo. Eu acho que o esporte não vai fazer isso. Agora, se para subir ainda dá, mas tem que dar uma arrancada milagrosa aí nessa reta final. Do outro lado, como a gente estava falando, o Náutico contratou mais ainda do que o esporte. E aí, a quantidade de erros cometidos, ela é diretamente proporcional ao resultado que vai ser alcançado. O Náutico errou muito mais do que o esporte nas contratações. Apesar do Náutico ter conquistado o título pernambucano, com uma base do time do ano passado, né, o Giancarlo estava jogando bola no começo do ano, houve uma queda vertiginosa dos jogadores do Náutico que estavam rendendo, e os que foram contratados, nenhum deles rendeu um bom futebol. Com exceção do Richard Franco, eu não vejo nenhum jogador do Náutico que esteja rendendo um bom futebol, principalmente da parte ofensiva. Então foi o calo de esporte náutico esse ano. A parte ofensiva, ninguém jogou bem, e os que aí estavam anteriormente também não jogaram bem. Então ficou esse problema grave, esse problema enorme para os times pernambucanos da parte ofensiva. E o Náutico, pior que não começou bem o brasileiro, então começou com uma pontuação mediana, e agora nessa reta final, como caiu, assim como o Sport caiu, o Náutico está brigando pela parte de baixo da tabela. Eu disse uma frase no programa Torcida Hits, que a gente faz de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da manhã, a primeira edição, e das 18 às 19, a segunda edição, na 103.1. Se você quiser assistir, você pode entrar lá e escutar, na verdade, é só áudio. Se quiser escutar, você pode entrar lá no baixar o aplicativo Hits Recife com H, ou então você entra no hitsrecife.com.br
e você vai ter o programa nesses 2 horários que eu falei para você. Então entra no Spotify e vê o programa da sexta, está gravado lá. Você procura lá Torcida Hits, bota a data que você quer ouvir e aí você vai ter o programa à sua disposição. Então, o que é que eu dizia no programa da sexta? Eu dizia o seguinte: nem o Náutico tem time para cair e nem o Sport tem time para subir. O Sport estava brigando para subir, ainda está brigando para subir, muito mais pela tradição, pela camisa, pela raça, e o Náutico está brigando para cair muito mais pelos erros sucessivos da gestão que foram cometidos. Se não vejam só um exemplo, a troca de treinadores dos 2 times esse ano. O Náutico começou a temporada com o Hélio dos Anjos, que ficou do ano passado, aí o Hélio e seu filho brigaram com a diretoria, aí chegou o Felipe Conceição, um desastre, pouco menos de 2 meses, entrou na justiça pedindo 627 mil reais e deixou o clube. Depois do Felipe Conceição chegou o Roberto Fernandes, que até conseguiu um bom trabalho, né? Foi campeão pernambucano, mas não conseguiu fazer o time melhorar, e nesse momento que o Roberto estava aí, a ânsia não era tirar o time da zona de rebaixamento, a ânsia era de subir, era de brigar pela parte de cima da tabela. E faltou leitura, faltou lucidez para entender que o Náutico não tinha time naquele momento para subir. Então, naquele momento, na minha visão, o Roberto Fernandes deveria ter continuado à frente do Náutico naquele momento. Mas eu entendi a troca de treinador por conta dessa ambição de querer subir. Se queria subir, realmente o momento era aquele. Agora, na hora que você faz isso e você traz, depois do Roberto Fernandes, você traz o Elano Blumer, aí você erra. Mas você erra de um jeito, assim, enorme, porque o Elano não tem experiência para comandar um grupo cascudo como esse grupo do Náutico. Se você está querendo um trabalho a longo prazo, beleza, mas não é o caso. O Náutico não tem tranquilidade para trabalhar esse ano. Precisa se manter na Série B de todo jeito. Então eu não traria o Elano Blumer. É um cara novo, um cara sem experiência, embora seja um cara correto, né? Um cara trabalhador, dedicado, está lutando aí para firmar o seu nome como treinador. Foi um excepcional jogador, chegou à seleção brasileira, disputou a Copa do Mundo, mas como treinador é um neófito, é um cara que está começando agora, que não tem experiência nenhuma para comandar o Náutico nesse momento difícil. Vamos torcer para que ele possa, sim, fazer com que o Náutico saia desse momento complicado e fazer com que o Náutico se mantenha na Série B. Aí arruma tudo, a gente faz uma análise geral, arruma tudo, começa um novo ano para tentar consertar as coisas. E o Sport? O Sport começou com o Gustavo Florentin, demorou para trocar, chegou o Gilmar Del Pozo, que não era o nome indicado, um treinador extremamente defensivo. Aí depois do Gilmar Del Pozo, chegou o Lisca, que não tem confiança, confiabilidade nenhuma. Aí o Lisca saiu e agora chegou o Claudinei. Então você vê, né? Os 2 clubes pernambucanos contrataram muito mal e trocaram 4 vezes de treinador, o que mostra o resultado que estão Sport e Náutico no ano. Sport brigando para subir, mas sem nenhuma confiança de que isso vai acontecer, e o Náutico brigando para não cair e também, confesso a você, sem nenhuma confiança de que essa queda possa não acontecer. Torço para que o Sport possa subir, que é o seu objetivo nesse momento, e torço para que o Náutico possa escapar do rebaixamento, que é o seu objetivo nesse momento. Mas eu acho muito difícil que essas 2 coisas não aconteçam esse ano. Você se inscreve no nosso canal Júnior Medrado Oficial, ativa o sininho das notificações e você vai receber toda vez que tiver um conteúdo novo, você vai receber um aviso para vocês. Nos encontramos na Hits FM 103.1 ou aqui numa outra oportunidade. O fracasso é uma grande oportunidade de começar tudo de novo, de maneira diferente. Que assim seja para Náutico Esporte. Valeu, galera. Tchau.